À medida que o prazo final imposto pelo presidente americano Donald Trump de 10 dias para que o Irã reabra o Estreito de Hormuz se aproxima do seu término em 6 de abril, torna-se evidente que esta data não representa apenas uma pressão adicional para uma possível mudança de regime no Irã, mas também um marco para o colapso irreversível da economia iraniana, por meio da destruição sistemática de suas infraestruturas vitais de transporte, energia e recursos naturais, conforme as ameaças explícitas já anunciadas de obliterar completamente as plantas de geração elétrica e os poços de petróleo do país, o que deixaria o Irã sem capacidade de sustentar qualquer atividade econômica significativa ou de projetar poder militar regional. Essa estratégia de escalada, revelada nos últimos dias, ganhou concretude imediata com os ataques aéreos que visaram o seio estratégico logístico do programa econômico e militar iraniano, de norte a sul, demonstrando a disposição dos Estados Unidos e de Israel em paralisar as rotas de suprimento e as conexões logísticas essenciais que mantêm o funcionamento do Estado iraniano. Se você quer assistir análise de alto grau de precisão, sem passar pano para os lados, com a verdade sendo compromisso direto, está no lugar certo. Caso contrário, você já sabe, sugiro outro canal. Um exemplo claro dessa ofensiva de sufocamento americano ocorreu em 2 de abril, quando uma ponte principal próxima à capital Teherã, identificada aqui como B1, na província de Al-Bos, foi severamente danificada por ataques aéreos atribuídos às forças conjuntas americanas e israelenses em 2 ondas separadas por aproximadamente 1 hora, conforme relato da própria televisão estatal iraniana. Essa ponte, que serve como uma artéria crítica ligando Teherã à cidade de Karaj, foi atingida pouco depois da ameaça explícita de Donald Trump de bombardear o Irã de volta à Idade da Pedra. E as imagens que circularam nas redes sociais são impactantes e mostraram uma clara ruptura na estrutura rodoviária, com equipes de emergência respondendo ao local após o primeiro impacto, que já havia causado 2 baixas civis, segundo as autoridades iranianas. A ação ocorreu em meio a uma intensificação das operações conjuntas de ataques aéreos Estados Unidos e Israel, e o próprio Donald Trump confirmou, posteriormente, em postagem em sua plataforma social, que a maior parte do Irã havia sido derrubada e nunca mais seria usada, afirmando que muito mais está por vir, caso o Irã não aceitasse um acordo de paz e a reabertura do Estreito de Hormuz, declarando que é hora do Irã fazer um acordo antes que seja tarde demais e não reste nada do que ainda poderia se tornar um grande país. Em resposta, o Irã ameaçou atingir pontes regionais, incluindo em Israel, além de infraestruturas essenciais na região, como no Kuwait, Abu Dhabi, Jordânia e Iraque, que eu vou detalhar mais à frente, sinalizando uma possível ampliação do conflito para alvos de infraestrutura em toda a região. Relatos indicam ainda que a ponte B1 fazia parte de uma rota de suprimento militar planejada para sustentar as forças de mísseis balísticos e de drones de ataque do Irã, conforme análise recente do New York Times. E Trump mencionou que 3 grandes pontes foram atingidas na operação, reforçando a narrativa de que os ataques visam paralisar não só o transporte civil, mas também o apoio logístico para as capacidades militares do país. Paralelamente, o contexto mais amplo inclui contestações iranianas sobre abates de aeronaves e danos a radares americanos, como ao radar AN/TPY-2 na base de Príncipe Sultão, na Arábia Saudita, embora o Comando Central americano tenha negado algumas dessas alegações, enquanto o porto iraniano de Bandar Abbas continuava sendo bombardeado com ataques intensos, tudo isso integrando uma campanha que, segundo analistas, questiona os limites legais internacionais ao incluir alvos potencialmente civis como política explícita.
Complementando essa ofensiva militar em curso, a destruição da ponte B1 revelou não apenas um impacto estratégico, mas também um profundo abalo emocional e humano, até mesmo sobre os engenheiros iranianos responsáveis pela sua construção, que viam a estrutura como um símbolo de orgulho nacional e um projeto de engenharia complexo que estava prestes a ser inaugurado. A ponte, conhecida simplesmente como B1, por ainda não ter sido oficialmente nomeada, era a mais alta do Oriente Médio, como seu ponto mais elevado a 176 metros acima do solo, e um comprimento total na casa de 1.050 metros. A ponte integrava um grande projeto de rodovia destinado a reduzir o tempo de viagem entre Teherã e o norte do Irã, especialmente para os populares passeios de fim de semana ao Mar Cáspio. Mas afinal, o ataque foi causado por qual tipo de sistema? Mísseis? Bombas? Se você estiver gostando desse novo formato de vídeos mais aprofundados e detalhados, não deixe de se inscrever e também apoiar diretamente o nosso trabalho de duas formas: comprando as nossas camisetas no site reserva.inc/área militar ou doar qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Os ataques foram coordenados entre Israel e os Estados Unidos. Isso já mencionei. Porém, foi uma estratégia que envolveu o uso de bombas guiadas de alta precisão do tipo Jaydan, e pelas imagens flagradas, envolveram as bombas Mark 84 ou BLU-117 de 2.000 libras, ou 900 quilos cada. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, condenou o ataque em postagem no X, afirmando que atingir estruturas civis, incluindo pontes inacabadas, não compelirá os iranianos a se renderem. Enquanto Donald Trump, em nova declaração, vangloriou-se de que as Forças Armadas nem sequer começaram a destruir o que resta no Irã, citando pontes em seguida e depois usinas elétricas. Em possível retaliação imediata, a agência de notícias iraniana, Fars, publicou uma lista de pontos-chave de aliados árabes americanos que poderiam ser alvos iranianos em toda a região, incluindo o projeto faraônico da ponte Sheikh Jaber al-Hamad al-Sabah, de 36 quilômetros no Kuwait, que ligará Doha a Subalia, seguida na lista pela ponte Rei Fahd, ligando a Arábia Saudita e Bahrein, ilustrando como o conflito se expande para ameaças mútuas sobre infraestruturas críticas que sustentam economias e conexões regionais inteiras. Essa sequência de eventos da destruição precisa da ponte B1 como parte de uma rota de suprimentos militares e que ligava a região norte de Teherã até o abate de aviões americanos, conecta diretamente a pressão do prazo de 6 de abril imposto por Donald Trump, diante da possibilidade de levar à sistematização dos ataques mais mortais e destrutivos contra as infraestruturas e a economia do Irã nas próximas 24 horas, caso o Irã não reabra o Estreito de Hormuz.